Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o nome que todos nós conhecemos, que falam: Deus enviou o seu Filho amado, né, para morrer, né, em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas depois vazio está, porque Ele vive. Vamos louvar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado, Mas eu obedeci, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. temor não há, Temor não há. Sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. está nas mãos, Está nas mãos do meu Jesus, que vive está, de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o ao Rei poder, eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o novamente ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. levante as tuas mãos, Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, nosso coração, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Damos todo o nosso ser a Ti. amém. Poder sentar, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Uma manhã da nossa peregrinação na Terra Santa. Sempre deixamos para o último dia, para que possamos levar essa última lembrança, né,
e que isso também alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança, porque nós só estamos aqui porque o sepulcro está vazio. Amém. Porque Ele ressuscitou dos mortos, como Ele havia dito aos discípulos no capítulo 14 de João, né, que Ele iria para o Pai, que não nos deixaria órfãos, que enviaria outro Consolador, outro Paracletos, né, que é o Consolador, que estaria conosco todos os dias e que nos ensinaria todas as coisas. Na verdade, nós estamos aqui porque nós somos seres ensináveis. Nós estamos sendo ensinados a todo dia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que veio para estar em nós, para estar conosco, né? Para adornar a nossa vida, tirar os nossos carrapichos, as nossas mazelas, as nossas celeumas, tudo aquilo que muitas vezes fica impregnado na nossa alma, né? E nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser transformados, né? Nós temos que transformar o nosso entendimento, né? Através da presença do poder do Espírito Santo. Isso só se acontece quando nós alimentamos o Espírito, quando nós temos oportunidade de nos alimentar espiritualmente, né? Porque fisicamente nós até procuramos cuidar do nosso corpo, mas o nosso espírito precisa ser alimentado. E o alimento do espírito e da nossa alma é a palavra de Deus. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E eu quero trazer nessa manhã, eu gosto muito de toda a narrativa dos evangelhos, né? Lá quando nós estávamos na Galileia, o maior sermão que Jesus pregou foi o Sermão da Montanha. Mas eu entendo que nesse momento da crucificação, no capítulo 13, Jesus ele vai fechar tudo aquilo que ele ensinou de uma maneira muito especial. Diz assim o versículo 1 do capítulo 13 do Evangelho de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe conferira às suas mãos, e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o Senhor a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela, e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, me lavas os pés a mim? Respondeu o Senhor Jesus: o que eu faço agora você não entende, mas você compreenderá depois. Dito isto, disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu então Jesus: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou então Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não de todos. Pois ele sabia quem era o traidor, pois por isso lhe disse: nem todos estão limpos. E depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendes o que fiz? E vos chamei mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. E em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade
em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém, queridos? Amados, como eu falei, há muitas verdades nessa passagem aqui. Eu quero começar sobre a questão de Judas, né? Judas estava presente nesse momento tão especial, tão íntimo e tão único, né? Nós estamos falando aqui da última ceia do Senhor com seus discípulos. Muitas vezes, no nosso caminhar, há pessoas que cercam a nossa vida, que não são pessoas que têm aliança com o nosso Deus, que muitas vezes estão do nosso lado, mas, na verdade, são pessoas que não participam daquilo que nós cremos. E que nós, muitas vezes, temos que ter atenção e o discernimento espiritual para não ser enganado por aqueles que batem no nosso ombro, que nos elogiam, que são capazes até de demonstrar um certo carinho pela nossa vida, porque são pessoas que não têm uma experiência de um novo nascimento. Então, Jesus estava mostrando que é preciso haver um alerta. Há muitos que se desviam da fé, porque são levados pelo amor ao presente século. Como Paulo disse na sua palavra, que Dimas e Demas o abandonaram porque amaram o presente século. Então, o que atrapalha a nossa caminhada, muitas vezes, são as pessoas que andam conosco, pessoas que não congregam conosco, pessoas que não pensam como nós pensamos. E Jesus estava mostrando ali que nós temos que ser seletivos nessa questão, né? Porque quando nós estamos num lugar, nós não podemos nos deixar ser influenciados, mas nós temos que ter o poder de influenciar, nós temos que ter o poder da palavra, nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Então essa é uma das verdades que Jesus quis mostrar ali. E nós temos que estar muito atentos, nós temos que estar vigilantes, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparece ser de fato é. E outra coisa que Jesus estava ensinando aos discípulos ali, é que, na verdade, o Evangelho, ele só é Evangelho na nossa vida se houver renúncia, né? Não existe Evangelho sem renúncia. Não existe Evangelho sem serviço. Há muita gente que se serve do reino, mas não serve ao reino. Há muita gente que está na igreja, né? Até buscando um status, até buscando uma nomenclatura dentro da igreja, um reconhecimento humano, né? Quando, na verdade, quando olho para a palavra e olho para o testemunho do Senhor, você não vai encontrar outras realidades. Por exemplo, o relacionamento de Jesus com Lázaro. Quem era Lázaro na vida de Jesus, né? Lázaro era um verdadeiro amigo de Jesus, né? Lázaro Lázaro que morava em Betânia, que foi curado pelo Senhor, né? A casa de Lázaro era uma casa favorita, porque havia testemunho, havia louvor e havia serviço, né? Você vai encontrar isso na vida de Lázaro, alguém que Jesus ressuscitou. Você vai encontrar serviço através de Marta, e você vai encontrar adoração através de Maria, aquela que se pôs aos pés do Senhor. E você vai ver que ali era uma casa favorita de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus, muitas vezes, fazendo a obra, descia a Betânia, repousava na casa de Lázaro. Mas nem por ser amigo, Deus o constituiu apóstolo. Você vê como Deus trabalha na vida de cada pessoa. Hoje, muitas pessoas, eles alcançam o ministério por uma questão de amizade, de proximidade. Quando, na verdade, as pessoas têm que ser separadas realmente por uma direção de Deus. Nós não podemos colocar a amizade acima de uma convicção, de um chamado espiritual. Não estou dizendo aqui que nós não temos o chamado, né? Aliás, eu quero dizer a você que Deus, quando subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. A Bíblia fala que Ele deu aos homens dons, talentos e ministérios, todos para serem colocados, né, a serviço do reino, e nem perde batalha. Amém. Deus não perde guerra e não perde batalha. É de que Deus tem o controle. Amém. Deus estava ministrando ali e Pedro estava ouvindo o Senhor, que ele entenderia depois. Mas mesmo o Senhor dizendo que ele entenderia depois, ele continuou na relutância, dizendo, não vou permitir. Aí o Senhor então lança aquela palavra, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Então chega um momento, irmãos, que vem um confronto. Tem um momento ou você se deixa vencer, ou você é vencido.
Aquela luta que nós encontramos lá no livro de Gênesis, capítulo 30, 28, 30, 32, está contando a história de Jacó. Jacó, ele foi uma pessoa que quis a bênção de Deus, né? Qual era a bênção que Jacó queria? A bênção da primogenitura. Ele sabia o que representava aquilo, mas como ele foi buscar essa bênção? De forma correta? De forma santa? Né? Será que ele fez da maneira que Deus se agradava que ele fizesse? Não. Simplesmente ele passa por quem ele não é, né? Engana quem ele não poderia enganar, porque o que Jacó fez? Jacó não somente enganou ao irmão, como enganou o pai. E essa é a natureza do ser humano. Ora nós estamos querendo enganar o pai, que é o nosso Deus, ora nós queremos enganar o nosso irmão. Não é verdade? E baseado na mentira, ele recebe uma bênção. Né? Porque o seu pai já não enxergava, né? O que ele faz? Ele impõe as mãos e ele sai dali com uma bênção que ele de fato não desfrutou. Ele não viviciou aquela, ele sai fugido. Ele sai até com o seu irmão dizendo que ia matá-lo. E aquele homem, então, ele sai da sua terra, vai para uma outra terra, vai para a casa do seu tio Labão, chega lá, ele se enamora de Raquel e ele é enganado, vocês conhecem a história, né? Ele passa por aquele momento, então ele tem que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel, porque uma pessoa que faz e que vive no engano é enganada, porque o chão só dá aquilo que a gente planta. O chão só dá aquilo que a gente planta. Né? Existe uma lei na palavra que se chama lei da semeadura. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Não adianta você querer plantar melancia e querer colher abacate, isso não vai acontecer. E o que aconteceu? Aquele homem passou por toda aquela experiência, por ele ter enganado, ele foi enganado, a bênção que ele queria desfrutar, ele acabou não desfrutando ali, mas Deus, que é um Deus misericordioso, né, teve um encontro com este homem e deu a ele uma chance, né, uma chance de um encontro que pode mudar e restaurar a vida dele. E esse homem realmente teve um encontro com Deus, né? O anjo veio até esse homem, porque esse homem se viu numa condição, né? Às vezes a gente ouve no Brasil essa expressão, Deus não vem pelo amor, nem pelo quê? Vem pela dor. Na hora que ele se viu em aflição, em luta, né? O que aconteceu? Né? Ele lutou, né? E o anjo estava lutando com ele, e ele tentando prevalecer contra o anjo, e o anjo de Deus, que é o próprio Senhor, na teofania, toca na junta da coxa dele, né? E ali então ele é vencido. Amado, se você quer ter uma vida de vitória, seja vencido pelo poder de Deus. Deixe que Deus te vença nas tuas questões. Aquilo que Deus está fazendo hoje, que você não entende, glorifica a Deus, você vai entender depois, irmãos. São livramentos que Deus tem dado à nossa vida. E Deus estava mostrando para os discípulos que para a igreja iria surgir, através do derramamento do seu sangue, que nós teríamos aquilo que a Bíblia fala, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, que temos que ter bom ânimo. Ninguém consegue ver Deus no sofrimento. Ninguém consegue ver Deus na perda. Né? E muitas pessoas culpam a Deus por ter perdido um ente querido, culpam a Deus por que eu estou doente, por que eu estou aquilo. Né? E nós sabemos que o nosso Deus tem poder de curar não somente a enfermidade, como de ressuscitar o morto. Mas quantas pessoas pecam, né? Por vezes diante de um quadro negativo. E Jesus estava mostrando ali que nós temos que glorificar a Deus até por aquilo que nós não vemos. Existe uma expressão na Bíblia que nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Quando passamos por situações pequenas, quando muitas vezes você sente, poxa, eu estou sendo humilhado. Irmãos, aqueles que são humilhados por Deus é exaltado. E do Senhor que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele partiu da graça e disse, tomai, comei, porque este é o meu corpo, que é partido por vós. Nós vamos ceiar neste lugar. Eu gostaria que você trouxesse à memória aquilo que te traz esperança. Como é que você chegou aqui? Ah, pastor, cheguei aqui porque eu juntei dinheiro, eu ganhei dinheiro, eu tive... Não, irmãos, você não veio porque você tem dinheiro. Você veio porque Jesus te trouxe. Amém. Amém. Vou convidar o pastor Efraim, o pastor Ricardo. Eles vão trazer a cada um de vocês esse momento tão glorioso que vocês podem distribuir. Vocês vão receber o cálice do Senhor, sangue de Jesus. Vocês vão receber o pão. E não existe coisa maior de Jesus que foi derramado por você na cruz do Calvário. Esse é o sangue de Jesus. Amém. Amém. O que hoje a igreja no Brasil faz, uma vez por mês, como a minha igreja faz,
né? Era uma prática comum da igreja primitiva. Quando alguém ia à casa de alguém, era normal que houvesse servo naquela casa que lavasse os pés àquele que chegava. É conforme o texto diz aqui, né? Você não tem que lavar a cabeça e nem as mãos, você tem que lavar os pés, porque você já está limpo. Era comum que uma família de discípulos, recebendo outra família, eles comemorassem a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, e não havia mais mover do Espírito Santo, né? E a igreja começou a orar, né? Deus levantou os remanescentes de oração, e depois de 100 anos, num local chamado Rua Azusa, houve um avivamento, e eles voltaram a falar em línguas, né? Hoje, se fala muito pouco em falar em línguas, se prega muito pouco em buscar o batismo do Espírito Santo. Eu falei isso lá quando nós estávamos no Senado. Mas como disse, né? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou falando isso para vocês por uma realidade. Nós vamos voltar para o Brasil, né? Daqui a uns dias, né? E as pessoas vão te perguntar: o que você recebeu lá? Você não pode apresentar apenas fotografia. Ah, eu tive aqui, tive ali. Isso não vai impactar. Vamos consagrar em oração. Pastor Ricardo, consagre esses elementos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças a Deus por esse momento tão maravilhoso, Senhor. Ó Deus, obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós e com olhos de misericórdia nos amou, mesmo antes de nós termos o amado em primeiro, Senhor. E o Senhor enviou Jesus. Ah, Senhor, obrigado porque o véu foi rasgado. Aleluia. A nossa paternidade foi restaurada, Senhor. Glória a Deus. Nosso escrito de dívida foi cancelado, Aleluia. Senhor. E hoje nós temos acesso ao Senhor. Chega lá, Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Muito obrigado por tão grande salvação, Senhor. Amém. Deus, eu quero te pedir, Senhor, Glória se a Deus. há alguém aqui que ainda não teve a experiência da salvação, Senhor, Deus. que nesse momento o Senhor possa falar profundamente, Aleluia. Senhor, porque nós estamos diante, Senhor, ó Deus, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, Glória a do Deus. corpo de Jesus que foi humilhado, transpassado e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É verdade. Senhor, eu quero profetizar nesta manhã, Senhor, Aleluia. ó Deus, que essa ceia vai ser um divisor na vida de algumas pessoas aqui. Aleluia. Que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente, Amém. Senhor. Como o pastor falou, nós não viemos aqui para passear, Senhor. Oh, Deus. Este lugar não é um lugar de passeio. Oh, Esse lugar é um lugar de experiência, de Glória a Deus. peregrinação, andar por onde Jesus andou. Aleluia. Ah, Senhor, isso é uma experiência tão maravilhosa, Senhor. Glória, glória, Mas não glória, pode ficar glória. registrada em fotografias, Pai. Aleluia. Tem que ficar registrada dentro da nossa alma, Amém, do nosso Senhor. espírito, Senhor, como um momento tão glorioso, Pai. Eu quero te agradecer por o Senhor nos ter blindado com esse momento tão maravilhoso de poder estar aqui neste lugar, nesta terra que o Senhor escolheu para aqui fazer habitar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esse cálice, Senhor, é o sangue da nova aliança. Nós consagramos esse pão, que é o corpo de Cristo, que foi Glória a moído, Deus. humilhado, transpassado, Louvado seja o teu para que nome, pelas Senhor. pisaduras Muito nós fôssemos obrigado, sarados. Eu abençoo esse cálice, eu declaro esse é o sangue de Jesus. Aleluia. Eu abençoo esse pão, eu declaro esse é o Amém. corpo de Cristo, para a glória do Senhor. Aleluia. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Em memória do sacrifício de Jesus, irmãos, Ele que ressuscitou, Ele derramou a sua vida na cruz e a sua carne foi martirizada. Seus ossos não foram quebrados, mas a sua carne foi martirizada. Em memória do sacrifício de Jesus, comamos juntos do pão para a glória de Deus Pai. Vamos comer juntos, irmãos. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Paulo disse que depois de ceiar, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Assim diz o Senhor. Em memória do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado, querido. Vamos tomar juntos do cálice nesse momento.
Estamos na ceia, em homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele fez, teve a última ceia. Que Deus nos abençoe e que a sua carne e o seu sangue serão válidos. Fiquem com Deus. Vocês conhecem o louvor? Esses são os copinhos. Vamos lá. Em adoração.